Vamos mergulhar em um dos maiores e mais fascinantes mistérios da literatura. É uma história incrível sobre identidade, sobre genialidade e sobre como um único homem conseguiu, de alguma forma, abrigar uma multidão de poetas dentro de si. Bom, tudo começa com um quebra-cabeça, um verdadeiro mistério literário que nos leva a uma pergunta bem específica. Olha, se a gente for pensar nos grandes nomes, nos pilares do modernismo em Portugal, três figuras aparecem na hora. Três poetas, assim, geniais, cada um com um estilo, uma voz completamente única, que acabaram definindo um movimento inteiro. O primeiro deles é Álvaro de Campos. Pensa no engenheiro naval com educação britânica. A pura personificação da energia futurista. A poesia dele é um caos, sabe? Super passional, celebrando toda aquela confusão da vida moderna com um toque de niilismo, que fica claro em versos como esse: não sou nada, nunca serei nada. Agora, no extremo oposto, a gente encontra Ricardo Reis, um médico super classicista, estoico. A poesia dele, totalmente diferente. É disciplinada, meio obcecada com o destino, com a passagem do tempo. A filosofia dele é buscar a sabedoria na calma. O que fica nítido neste verso: sábio é o que não procura. E aí vem o terceiro, que era tipo o mestre da turma, Alberto Caeiro. Ele era um poeta filósofo do campo, que, olha que curioso, rejeitava o pensamento complexo. Para ele, a verdade era simples: observar o mundo como ele é, sem ficar interpretando. Como ele mesmo disse, há metafísica bastante em não pensar em nada. Então a gente tem aqui três gênios, certo? Três filosofias de vida, três estilos que não podiam ser mais diferentes. E o mais louco é que eles conversavam entre si, se criticavam nos textos, criaram um universo literário riquíssimo. Só que tinha um probleminha. Um detalhe, na verdade, um detalhe fundamental que muda completamente a história. Pois é. Nenhum deles existiu de verdade. Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, eles simplesmente nunca foram reais. Eram, sei lá, fantasmas, personagens que escreveram algumas das poesias mais tocantes e verdadeiras da nossa língua. Aí fica a pergunta óbvia, né? Quem é que estava por trás de tudo isso? Quem era o gênio por trás dessas máscaras todas? A resposta é Fernando Pessoa. Um cara que, por fora, era um discreto correspondente comercial em Lisboa. Mas por dentro ele era um verdadeiro teatro vivo, cheio de personagens. Cada um com sua própria história, sua própria voz, seu jeito de ver o mundo. E olhando a vida dele, por fora, parecia tudo bem normal. Nasceu em Lisboa, mas foi para a África do Sul, onde teve uma educação britânica. Isso foi super importante porque ele ficou bilíngue. Depois ele volta para Lisboa, trabalha como correspondente comercial, uma vida modesta. Mas, enquanto isso tudo acontecia, por dentro, ele estava construindo um império de poesia. Um império que o mundo só ia conhecer depois que ele morresse, quando abriram aquela famosa arca dele. Só que o Pessoa não estava só usando pseudônimos, nomes falsos, sabe? Ele foi muito, mas muito além. Ele inventou um conceito literário que era completamente novo. E é aqui que a gente chega no coração da obra dele, o heterônimo. Cara, isso é fascinante, porque ele não estava só se escondendo atrás de um nome. Ele estava literalmente criando outras pessoas. Outros poetas que tinham vida própria e escreviam através dele. A diferença é gigantesca, e é importante entender isso. Um pseudônimo é só um nome falso, uma máscara. Já um heterônimo é outra pessoa, com outra biografia, outro estilo, outra alma. O próprio Pessoa tinha uma expressão ótima para isso. Ele chamava de drama ingente. Era como um teatro mesmo, com vários atores, cada um com suas ideias, tudo rolando dentro da cabeça dele. Vamos dar uma olhada nos mais famosos. Tinha o Caeiro, o mestre que via o mundo de forma direta. O Reis, todo classicista. O Campos, que era pura explosão modernista. E tem também o Bernardo Soares, que escreveu o Livro do Desassossego. Esse é interessante. O Pessoa chamava ele de semi-heterônimo, porque o estilo era dele, mas a personalidade era muito próxima à do próprio Pessoa. Quase um reflexo da alma fragmentada do criador. E agora, o número que explode a cabeça de qualquer um, porque a gente sempre fala desses 3 ou 4 principais, né? Mas os pesquisadores já encontraram, pasmem, pelo menos 127 nomes diferentes na obra dele. 127. É um universo inteiro de vozes saindo de uma só pessoa. Ok, mas e daí? Por que essa história toda, essa criação maluca ainda é tão importante hoje em dia? Qual é o legado que esse homem, que era tantos, deixou pra gente?
O próprio Pessoa nos dá uma pista, e é uma pista bem tocante, sobre por que ele fez isso. Ele basicamente disse que, num mundo com tanta gente com quem ele não conseguia se conectar, o que uma pessoa sensível poderia fazer, a não ser inventar os próprios amigos? Quer dizer, ele criou a própria turma, os próprios parceiros de conversa. E o impacto dele hoje é gigantesco. Ele é colocado no mesmo patamar de gigantes, como James Joyce, por exemplo. Mas o mais incrível de tudo é pensar que, em vida, ele era praticamente um anônimo, quase ninguém conhecia a dimensão do que ele estava fazendo. Toda essa genialidade, todo esse universo de poetas só veio à tona depois que ele morreu, quando finalmente abriram aquela arca cheia de manuscritos. E essas foram as últimas palavras que ele escreveu um dia antes de morrer. E ele escreveu em inglês, I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Uma frase que, no fundo, resume perfeitamente o mistério e a incerteza que marcaram a vida e a obra gigantesca dele. E, no fim das contas, a história dele deixa uma pergunta no ar para todo mundo, né? Será que Fernando Pessoa foi uma anomalia, um caso único? Ou será que ele foi só uma versão levada ao extremo de algo que todo mundo tem dentro de si? Afinal, quantas versões de nós mesmos existem aí dentro, só esperando uma chance de ter uma voz?